Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 8 de agosto, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Aqui este evangelho é uma continuidade do evangelho de ontem, em que Jesus multiplicou os pães e saciou a fome do povo. Agora o povo está saciado e volta para casa. E Jesus, então, despede as multidões e seus discípulos são convidados por Jesus a voltar para sua casa também na barca. E depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. O jeito de Jesus nos encanta. Ele é um homem do testemunho. Espera que todos nós sejamos homens e mulheres de oração. Mas ele mesmo vive uma vida intensa de oração. E como durante o dia as multidões iam ao seu encontro, ele aproveitava a noite para rezar, pois à noite havia mais silêncio, mais calmaria, e ele poderia se entregar na oração com mais paz, com mais tranquilidade. E ele estava ali, sozinho. A barca dos discípulos, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. A barca representa a nossa vida, representa a nossa família, a nossa igreja, tudo aquilo que é frágil e que enfrenta provações, dificuldades, ventos fortes. Jesus veio então até os discípulos andando sobre o mar. Nada pode impedir Jesus de vir até a nossa presença. E é nas horas mais difíceis que Deus se faz mais presente. A barca era agitada pelos ventos, mas Jesus foi até eles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E gritavam de medo. O medo está sempre presente na vida de todos nós. Quem diz que não tem medo de nada é mentiroso, pois temos medo, medo do futuro, medo de perder as pessoas que amamos, medo da dívida, da fome, da guerra, medo de envelhecermos sozinhos. Cada um de nós tem os seus medos, mas Jesus nos ajuda a enfrentar o medo com fé, com confiança e a certeza de sua presença. Então, Jesus disse: Coragem, meus filhos, sou eu, não tenhais medo. Coragem, é preciso ter coragem para viver, para ser discípulo de Jesus, para ser família, trabalhador, trabalhadora. E Jesus nos convida: não tenhais medo. O medo é a ausência da fé, é falta de confiança. Tenhamos coragem, não tenhamos medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. De início, Pedro confia. Está curioso para ver o que significa andar sobre as águas. E ele começa indo muito bem. Pela curiosidade, se esquece do medo. Pela curiosidade, se esquece do perigo que está correndo. E foi andando em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. O medo nos faz afundar. O medo nos impede de seguir em frente. Jesus estava ali, mas ele preferiu confiar mais no seu medo. Ele preferiu acreditar mais no perigo que corria do que em Jesus e afundou. Isso serve para tudo na nossa vida. Se confiarmos no nosso medo, vamos afundar. Se não acreditarmos em Jesus, se não confiarmos na Sua palavra, vamos afundar.
Pode ser que seja uma situação fácil e pequena. Se não houver fé, nunca haverá vitória. Mas Pedro grita a Jesus. Todos nós corremos o risco de desanimar, perder as forças, perder a coragem. Mas, se gritarmos a Jesus, ele vai estender sua mão. E Jesus, assim, estendeu sua mão, segurou a Pedro e disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. A presença de Jesus acalma as tempestades do nosso coração, da nossa vida, da nossa família e da nossa igreja. Basta invocá-lo com fé, que Jesus sempre está presente. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região, e levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar na barra de suas vestes. E todos que tocavam ficavam curados. Todos que tocavam a Jesus recebiam as suas graças. E hoje nós tocamos em Jesus, na palavra de Deus, na Eucaristia, no amor ao próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.